Para esse tutorial, vamos utilizar o Software Inventor da Autodesk. Aqui nessa página tem os downloads para estudante e ele está aqui, Inventor Profissional, que é um software de modelagem 3D. Aqui no meu arquivo, eu já tenho a base do meu desenho. No meu caso, eu fiz um dinossauro para ser um brinquedo infantil. E o mais importante na hora de criar o desenho base para fazer algo na fresadora é saber qual é o raio ou o diâmetro da fresa. No meu caso, o raio é de 2 milímetros e o diâmetro, por consequência, é 4 milímetros. Então, o meu desenho, pelo menos a parte de fora, não pode ter menos que 4 milímetros de diâmetro ou 2 de raio, porque a fresa não conseguiria entrar se, por exemplo, essa parte aqui fosse menor que 2, essa parte aqui, a fresa não conseguiria entrar. E como é um brinquedo de encaixe, depois vocês vão entender quando eu continuar, a fresa precisa entrar nesses buracos aqui. Tudo aqui no dinossauro tem, como vocês podem ver aqui, o diâmetro de 4 milímetros, aqui também, esse outro também, ou maior, né? Por exemplo, vamos ver em algum lugar, acho que esse aqui, por exemplo, bem maior, nem sei qual é o diâmetro disso. A maior parte do meu dinossauro eu fiz com arcos e eu fiz de olho, sem um desenho base por baixo. Mas se vocês preferirem, dá para colocar uma imagem embaixo, clicando em criar uma sketch, daí seleciona o plano, que no meu caso já tem um plano aqui, vou selecionar aqui mesmo, e aí clicando em imagem aqui. E aí seleciona uma imagem. E aqui está o meu dinossauro. Vai ser bem simples fazer isso. O mais difícil, ao meu ver pelo menos, é criar o encaixe em volta, porque a minha ideia foi fazer como se fosse um quebra-cabeça para crianças bem pequenas, de uns 3 anos de idade. Então, esse dinossauro vai ser de madeira, né, de MDF, com a fresa na fresadora, e em volta vai ter tipo uma moldura, onde o dinossauro vai ser encaixado em algumas peças. Então a gente começa dando um extrude nele. É importante ver que as linhas estejam juntas. Mas isso, enquanto tu cria, ele vai juntando automático. Então eu vou clicar, o meu MDF tem 25 milímetros de altura. Então é o tamanho que eu vou colocar do dinossauro, porque é o máximo que eu posso. Até daria para colocar menos, mas aí seria bem complicado. O interessante é colocar exatamente o tamanho do MDF, a altura, porque senão teria que lixar em cima ou fresar em cima e ia ficar mais complicado. Ah, eu não expliquei, vou voltar aqui. Esse quadrado amarelo pontilhado que tem em volta tem 200 milímetros por 200, que é o tamanho da minha chapa. Então, na hora de fazer, também é importante ver o tamanho da chapa direitinho, porque não pode passar, né? Não dá para tentar fazer um objeto maior do que a chapa que a gente tem. Aí, vou dar um OK. Tá, e esse é o começo do meu dinossauro. O que eu vou fazer aqui, isso porque é um tutorial, quando eu tô criando mesmo, eu não faço dessa forma, eu vou colocar tudo nesse mesmo arquivo para ser mais fácil das pessoas visualizarem. E agora eu vou fazer a partir de fora do dinossauro. Eu vou criar aqui embaixo, no bottom, um sketch. Vou projetar, já clica assim no dinossauro, que daí vai projetar toda a geometria dele. Depois de fazer isso, eu vou selecionar tudo e vou colocar a linha de construção, porque essa não vai ser a linha que eu vou usar para fazer a parte de fora. Por que não? Porque eu vou fazer um pouco maior do que esse dinossauro, porque para encaixar eu acho que fica melhor fazer um pouquinho folgado do que deixar exatamente o tamanho. Vou fazer arbitrário aqui, eu cliquei ali no offset, nessa ferramenta aqui, e eu vou fazer só um pouquinho maior, nem precisa ser muito, uns 2 milímetros maior, só para não ficar certinho assim. E aqui no olho eu vou fazer a mesma coisa, mas aí um pouco menor, porque aqui no olho vai ser um pininho, né? Mas quase nada menor assim. Sim, tá bom. Além disso, tem que fazer um outro offset. Pra fazer a parte de fora. Aí, por exemplo, aqui, dá pra ver que ficou
aqui tem bem menos que 2 milímetros de raio. Aqui dentro não tem problema, porque como a fresa é como se fosse uma broca, ela vai girando assim, e dentro até poderia ter canto vivo ou raios menores. O problema é que teria que encaixar no dinossauro e o dinossauro não pode ter. Nas partes onde a fresa tem que entrar, não pode ter raio menor que 2. Então o que eu vou fazer é fazer um círculo com um raio de 2. Não, tá com um diâmetro aqui. Na minha configuração. É bom ver isso também, porque às vezes ele tá configurado como raio, às vezes como diâmetro, tem como mudar ali. Mas o meu é diâmetro, eu achei que fosse raio. Tá, aí pra colocar ele aqui, eu vou usar essa ferramenta aqui de tangente pra colocar aqui e aqui, viu? Já ficou direitinho. Aí eu uso o trim pra tirar essas partes extras e ficar o raio certinho que tem que ser. Deixa eu ver se mais algum lugar ficou assim. Aqui, ó. Aqui também. 4. Vou usar aqui a tangente. É interessante já clicar perto da onde... Por exemplo, eu sei que a tangente desse aqui vai ser por esse lado aqui. Então, eu já vou clicar desse lado e na parede. Porque se eu clicar aqui embaixo, às vezes dá umas confusões. Assim, às vezes não, mas melhor garantir, né? Aí, corta as partes que vão sair. Essas aqui. Assim. E pronto. Se quiser, dá pra alterar aqui, de botar mais pra baixo. Mas eu vou deixar assim, porque é só pra mostrar. Então, acho que tá bom. Aqui também. Trim. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Acredito que não. Agora sim dá pra finalizar o sketch. É bom ver também, falar com a pessoa que vai fresar o teu objeto, perguntar qual seria o mínimo aqui que uma parede do teu MDF tem que ter, porque dependendo do MDF dá pra ser mais, dependendo menos, depende da qualidade da madeira ou do comprensado, que no caso é o que a gente tá usando, né? Aí termina o sketch, a gente vai multiplicar esse sketch, esse último sketch aqui, a gente vai copiar, porque tem que ter uma base embaixo, e eu esqueci de falar sobre isso. Então a gente vai criar 2 sketches, vai criar um novo sketch aqui de novo, e vai colar. Pronto, aí tem 2 sketches. Tá, eu vou pegar uma dessas bases e vou extrudar ela pra baixo, toda ela, a parte de dentro e de fora, assim. Tá vendo? Vou colocar... Tem que lembrar que essa parte de baixo, mais a parte que vai ficar pra cima do dinossauro, tem que dar 25. Então, no caso, eu vou colocar de, sei lá, 10 milímetros pra ficar uma base assim de 10 milímetros. E aí aqui eu vou botar 15, deixando esse dinossauro um pouquinho pra fora. Agora eu vou estudar só a bordinha dessa aqui. A bordinha e o pino. Que tá aqui dentro do olho. Esse. Eu tinha colocado 10 lá embaixo, então aqui eu vou botar 15. Pra mudar o sentido é aqui, ou aqui nessa seta. E ok. Então ficaria assim, tá vendo? Aqui vai ficar a parte de fora, a moldura, e dentro encaixa o dinossaurinho. Desse jeito aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer para quebrar, entre aspas, esse dinossauro e fazer as peças do quebra-cabeça. Eu vou fazer uns quebra-cabeças assim bem fáceis, porque é pra criança. É para crianças bem novas, então não pode ser algo muito complicado. É mais aquela brincadeira de encaixar e de ver as formas. Então vai ser bem simples, né? Aqui eu suprimi as duas bordas que eu tinha feito, mas eu aconselho a fazer em arquivos diferentes. Então aqui vocês teriam um arquivo só com o dinossauro, não teria a moldura em volta, né? A moldura seria outro arquivo. Então tá. Vamos criar outro sketch aqui em cima. E de novo, a gente usa esse Project Geometry. Aí eu pego a ferramenta de arco e eu vou criar arcos aqui, fazendo umas ondas, que vai ser onde eu vou quebrar o meu dinossauro.
É importante não fazer peças muito pequenas. O primeiro arquivo que eu tinha feito, antes de conhecer o local da frisadora, eu tinha dividido as pernas e o rabo, eu tinha feito uns ângulos bem agudos. Isso não é legal para fresa, até porque pode danificar o material, então não é muito bom fazer isso. Eu vou fazer alguns, vou aproveitar que aqui já tem uma entrada, fazer uns arcos mais abertos assim. Acho que assim tá bom. Esse ângulo aqui já não seria a melhor coisa, mas no caso é o que a gente vai usar aqui para mostrar. Para arredondar assim eu uso esse da tangente, essa ferramenta da tangente, porque daí fica mais arredondadinho assim, bonitinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer só 2 para mostrar como eu faço. Assim. Tô fazendo meio a olho, né? Como vocês podem perceber, não é nada muito detalhado, muito calculado, né? É mais a olho mesmo. Aí aqui na hora de fazer o último é bom ver para não ficar um ângulo muito agudo. Fazer uma coisa maiorzinha. E aí usa a tangente. Eu peço desculpas pela minha voz. Eu tô doente, então às vezes pode ser difícil de entender o que eu tô falando. Então ficou assim. Eu termino o sketch. Tá, e o que eu faço agora? Agora, clica no Extrude de novo e seleciona, por exemplo, eu quero fazer a peça da cabeça. Então, seleciona no Extrude, muda a direção da flecha, faz ela vir até o final, né? 25 milímetros. Não sei se quando eu gravo a tela vocês enxergam, mas quando tu clica no Extrude, aparece um quadradinho e tem 3 opções azuis. Uma que é toda azul, uma que é só a parte de baixo azul e uma que o meio é azul. Tu clica no que o meio é azul e aí já ficou uma das formas. Aí o que eu faço sempre? Eu salvo esse arquivo. Salvo esse arquivo como, por exemplo, Dino cabeça. Então, salvei o arquivo e tá pronta essa parte. Aí para fazer as outras, eu pegaria o primeiro arquivo, né? O arquivo do dinossauro. E faria a mesma coisa, salvo o corpo, né? Do mesmo jeito, selecionando o último quadrado, aí ok, e salvo o arquivo do corpo. Então, cria um novo arquivo, né? E daí tu volta, faz a mesma coisa aqui embaixo. E é assim, é bem simples até, depois que tu pega o jeito. Assim, e aí salva esse aqui também. E aí tá pronto, daí tu vai ter o arquivo de cada parte dos dinos, o arquivo do dino inteiro, que daí não precisa dele, ele é só para guiar mesmo, então nem precisa. Aí pode salvar por cima um dos pedaços do dino. E o arquivo da base, né, que é a moldura. E é basicamente isso, não tem muito mistério, assim, é mais pegar o jeito e essas ferramentas de estrudar só um pedaço, por exemplo. É mais isso mesmo. Sobre a extensão que vocês devem salvar, depende o lugar onde vocês vão utilizar a fresadora. Por exemplo, eu vou usar a fresadora do CMPR, que é um laboratório que fica lá no Vale. E eles utilizam um outro programa para 3D, então eu tenho que salvar em STP ou STEP. Mas se vocês forem usar o Leaf ou Life, ali no centro, eles usam STL mesmo, que nem na impressão 3D. Então é bom perguntar antes onde vocês vão fazer para saber a extensão que podem usar. Mas se salvar em STL, provavelmente vai funcionar em qualquer lugar. Obrigada!